está com o vídeo aberto, o Gavini também, para que a gente possa dar início, tá? Primeiro, eu queria pedir desculpas, porque eu fui tentar facilitar o processo, estava comentando aqui agora, fui querer enviar o meu link direto, que eu recebi para entrar na sala, para poder evitar que o pessoal se inscrevesse, né? Que já tinha passado pela sala e direto para os palestrantes. Acabou que todo mundo entrou com o meu nome, eu não imaginei que fosse dessa forma, tá? Mas, como diz o outro, deu tudo certo no final, graças a Deus. Então, eu queria dar uma boa tarde para todos que estão acompanhando o evento, que está sendo transmitido não só pela plataforma Zoom, mas pelo Facebook da Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado. Meu nome é Fabrini Schwanz, eu sou assessora especial da Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, e, juntamente com o secretário Marcos Knaip, nós somos responsáveis pelo processo de retomada econômica do governo do Estado. Eu já faço uma justificativa, peço desculpas em nome do secretário, que ele foi convocado pelo governador para participar de uma reunião com a Petrobras agora, e não pôde estar aqui conosco, então eu vou representá-lo aqui e falar um pouco também das ações do governo do Estado em relação a retomada econômica. Queria começar fazendo um agradecimento especial para a Antônia Talarida, que é a nossa palestrante de hoje. Agradecemos demais essa parceria aí com a subsecretaria, que é tão importante com esse trabalho que desenvolve em relação às micro e pequenas empresas, ao empreendedorismo e ao artesanato, tá? Queria também saudar o Alberto Gavini, que é diretor-presidente da ADERES, que é a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, tá? Que é o braço dos pequenos negócios dentro do governo do Estado. Importante frisar isso, tá? O Gavini é a nossa Talarida, né? Ele que cuida dos pequenos negócios aqui dentro do governo do Estado. Gavini, Talarida é mais bonita, mas você mora no nosso coração, tenho que dizer isso. Muito obrigado. Concordo com você. Mas também não menos importante, e por último aqui, agradecer a presença do Pedro Rigo, que é diretor superintendente do Sebrae Espírito Santo, que é um parceiro indissociável dos pequenos negócios, tanto tem feito pelo desenvolvimento do nosso Estado, tá? Essas três entidades, como bem o Pedro estava falando, elas estão trabalhando, Antônia, incansavelmente desde o início do ano e de forma excepcional, porque além da pandemia, a gente teve aqui no início do ano, no sul do estado, um sofrimento muito grande dos pequenos negócios em relação às enchentes. Então, esses três parceiros aqui também estavam nesse momento trabalhando em prol da mitigação desses impactos, da retomada também do funcionamento desses negócios, tá? A estratégia de recuperação econômica do Estado, ela teve início com a própria pandemia, né? Onde o governo definiu a sua estratégia para lidar com a crise de saúde, né? E foi uma ação efetiva no controle da pandemia, de controle e suporte ao sistema de saúde pública, o que certamente vai contribuir para que o Estado faça um movimento de recuperação econômica também de forma mais rápida. O governo investiu na ampliação do número de leitos disponíveis a serem ofertados aos cidadãos capixabas, deixando um legado também para o Sistema Único de Saúde. Dessa forma, o Estado se manteve na liderança do ranking de boas práticas entre os estados no combate à pandemia, também atingiu o primeiro lugar no ranking de transparência nas contratações emergenciais e também foi o primeiro lugar no índice de transparência da Covid-19. Ele, mesmo com todos os impactos que sofreu com a pandemia, ele conseguiu manter a nota A pelo Tesouro Nacional,
o que confere também uma oportunidade muito maior de promover essa questão da retomada econômica com as possibilidades de financiamento. O governo, ele iniciou a sua atuação monitorando os impactos na economia e também desenvolvendo um plano para mitigar tais impactos. Dentre eles, vou ressaltar alguns pontos, tá? A gente criou uma comissão de análise de projetos prioritários, onde a gente identificava quais daqueles projetos trazidos pelas empresas que iam contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo e elencou para que houvesse um processo de priorização no licenciamento. Isso não dispensa todo o rigor em relação ao licenciamento, só prioridade em tempo, tá? Também foram criadas linhas de crédito emergenciais com a criação de um fundo de aval no valor de 100 milhões de reais, onde duas linhas principais, o Gavini com certeza vai falar melhor sobre isso, quando ele for falar sobre as ações que a Aderes tem tomando, né, onde foi criada uma linha voltada para o microempreendedor individual, que quando ele estava em dia, isso permitia que não fosse cobrado juros. O governo bancava os juros desse financiamento, né? E também foi criada uma linha para que houvesse a manutenção dos empregos. Isso via os dois bancos, o Banco de Desenvolvimento, que é o Bandes, né, do governo do estado, e o Banestes, que também é um banco estadual, em parceria com a Aderes, tá? E essa linha voltada para manutenção de empregos, ela foi pensada também para apoiar as microempresas. Houve prorrogação também do vencimento do ICMS no Simples Nacional, seguindo o governo federal, para que a gente conseguisse garantir que esse benefício também fosse contemplado dentro do governo do estado. Nós trabalhamos também fizemos um trabalho muito forte também em relação ao monitoramento dos impactos econômicos da Covid-19 com o Instituto Jones Santos Neves, onde eu já deixo à disposição para vocês, entrem no site do Instituto Jones Santos Neves, ali tem um painel, um Power BI desenvolvido com acompanhamento de todos os dados dos impactos econômicos, além dos boletins que eles já publicam, onde a gente pode acompanhar todas essas informações. Houve prorrogação do prazo dos nossos dois principais benefícios fiscais, que são o Compete e Investe, para impedir que houvesse cancelamento e suspensão dos benefícios, né? E dentre outras medidas que foram tomadas, eu estou citando algumas aqui, até para a gente já engatar, já começar a falar desse processo, que é isso, que é o foco da fala da Talarida, né? Então, a gente trouxe uma série de questões que iriam diminuir, reduzir esses impactos, tá? Também foi trabalhado aqui no Estado um mapa de risco, que possibilitou que nós tivéssemos protocolos para reabertura das empresas, né? Onde a gente foi definindo, de acordo com o nível de contágio, ocupação de leitos e tudo mais, como isso estava, como a pandemia estava dentro de cada município, né? E agora, dando sequência a esse trabalho que o governo faz, também que é com foco nas pessoas, o foco atual para a retomada econômica é geração de emprego e renda, com certeza, né? A gente tem visto, todos vocês têm acompanhado, a diminuição no contágio, diminuição do número de mortes. Meta é que não hajam mortes, mas já há um reflexo aí no diminuição do número de mortes, no diminuição no número de casos, né? Isso aí é extremamente positivo, então nos permite com mais segurança promover esse processo da retomada econômica, né? Dentre essas estratégias que o Estado tem adotado, né? E é importante ressaltar, eu acho que vocês viram, houve uma pesquisa que mostrou que o mês de julho
teve um aumento em relação ao mês de julho de 2019 de 5,5% no Brasil. No estado do Espírito Santo, esse aumento foi maior, foi de 7,2%. Então, a gente vê que todas essas medidas, a cautela, ela está sendo extremamente importante para que a gente consiga, de fato, ter um processo de retomada mais consciente e mais seguro, porque a gente está vendo em diversos países na Europa esse movimento de abre, fecha, lockdown e abertura. Então, a gente tem que ser cauteloso nesse momento, né? Para que a gente permaneça aberto, né? E dentre essas medidas previstas agora para o processo de retomada econômica, um dos trabalhos que o governo tem feito profundamente é o de aceleração dos processos de contratação do Estado, né? E também o investimento em obras de infraestrutura, porque elas são responsáveis para que a gente consiga, de fato, ter um processo de movimentação da economia muito profundo. Isso a gente consegue gerar mais empregos, gerar mais o fornecimento para essas empreiteiras, né, e construtoras e tudo mais, né? A gente tem um trabalho aqui também, onde a gente tem um projeto que, junto com o Sebrae, a Aderes, onde a gente está fomentando as aquisições públicas das micro e pequenas empresas capixabas. Isso é extremamente importante, é utilizar o recurso público para que a gente consiga reter o máximo possível dentro do nosso Estado, adquirindo, utilizando as prerrogativas legais que já estão previstas na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa para estimular a participação das micro e pequenas empresas capixabas, né? E dentre outros movimentos, como a questão recente que vocês têm acompanhado, a questão da lei do gás, que o Estado já fez a regulamentação, a privatização da S-Gás, a questão da redução do ICMS do bunker para cabotagem. Bunker é o combustível utilizado na navegação, para quem não conhece, além do estímulo à questão da utilização das parcerias público-privadas, dentre outras alterações. Então, eu fiz essa introdução para colocar vocês assim, o que o governo do Estado está fazendo, tem outras ações, e até para dar insumos para depois nosso debate final, beleza? Então, vamos lá. Eu queria convidar Alberto Gavini, que é diretor-presidente da Aderes, para fazer uma fala. Ok. Boa tarde a todas e a todos, todas as pessoas que estão participando, nos ouvindo e vendo. Saudar aqui a Fabrini, nossa colega aqui da SEDES, mandar um abraço para o nosso secretário. Antônia, prazer, Antônia, conhecê-la, mais jovem, já dedicada à nobre causa, que é a questão da micro e pequena empresa, do artesanato, tá certo? Acabando a pandemia, venha no Espírito Santo comer uma muqueca com a gente, viu? Está muito bem recebido aqui. Pedro Rigo, nosso companheiro do Sebrae, companheiro já de longas datas nesse tema. A Aline está por aqui, o Bernardo, a Andréia, a equipe técnica que está por trás nos ajudando a desenvolver essa atividade. Eu queria iniciar falando que a gente tem uma sorte muito grande, Antônio, porque nós temos um governador que é empreendedor, inovador e tem forte preocupação social. É um cara muito voltado para as questões sociais. E, ao mesmo tempo, ele é empreendedor e inovador, né? Uma coisa muito interessante, importante, porque ele nos dá mobilidade, nos dá permissividade para que a gente possa avançar nas políticas públicas inovadoras, empreendedoras e que tem forte apelo social. A Aderes, como já foi dito, é uma agência que cuida do desenvolvimento do empreendedorismo. O nosso companheiro Pedro Rigo do Sebrae já foi presidente dessa autarquia, no primeiro governo do nosso governador Renato Casagrande. E a gente teve assim um início de ano muito complicado, porque nós encaramos uma chuva muito forte no início do ano. E a Aderes teve que ir para campo, né, para atender aos pequenos negócios em dificuldade, para poder ofertar microcrédito para eles sobreviverem.
né? E para dar apoio, até mesmo moral, aos pequenos negócios, para que eles não pudessem fraquejar nesse momento difícil. Aí contamos com a parceria das sedes, com a atuação muito forte do Sebrae também, nesses diversos outros parceiros que a gente poderia citar aqui, muita gente que se envolveu nisso. Quando acabou a chuva, a gente estava pensando em se levantar, veio a pandemia. A pandemia fez a gente voltar para a questão social de novo. Então, a Adelis fez um grande programa de distribuição de cesta básica para a economia solidária, para o artesanato, para o MEI, né? Para o motorista de aplicativo, motorista de van escolar, muita gente. A gente cuidou muito da questão social e ampliamos a questão do crédito. Depois dessa fase da pandemia, mais complicada, a gente retomou as atividades que a gente está chamando de uma retomada dos pequenos negócios aqui no Espírito Santo, com basicamente 4 eixos principais. Tá? Um foi a gente ofertar crédito mais barato para que as pessoas pudessem minimamente sobreviver, né, nesse momento complicado. Então, o governo do estado, entre outros programas que a Fabrini já falou, o governo do estado já liberou mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para as empresas capixabas. Mas em relação aos pequenos negócios, que é o nosso foco aqui, 2 programas se destacaram. Um programa chamado Nosso Crédito Emergencial, que empresta até 20 mil reais. Tem juro, então precisa de uma avalista, e outro programa chamado Linha Covid-19, Emergencial Covid-19, que nós apelidamos de juros zero. Esse até 5 mil reais, não tem juro nem precisa de avalista. Só para você ter uma ideia, Antônia e Aline, nós emprestamos já no nosso crédito emergencial, que a Adelis, tudo inicia na Adelis, nós ultrapassamos 80 milhões de reais emprestados nessa linha, empréstimo de 7 mil, 8 mil, 9 mil, né? E na linha juros zero até 5 mil reais, nós já emprestamos 25 milhões, com empréstimo de 1 mil reais, 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais, para os pequenos negócios mesmo, para o MEI, né? Para o pescador, simples pescador, enfim, essa turma toda é para o autônomo, né? Então, essa diretriz, essa linha de ação, que eu estou chamando de essa retomada com o microcrédito, foi uma das ações uma linha que nós adotamos. A outra, aí nós temos umas 3 diretrizes que a gente tentou se conduzir, uma voltada para qualificação e consultoria, outra para produção, outra para comercialização. Nessa, se rapidamente, porque o nosso tempo é curto, mas nessa linha de consultoria e qualificação, a gente está fazendo uma parceria forte com o Sistema S, com o Senac, com o Senai, para desenvolver cursos teóricos e práticos, né? Com parte prática, oficina, com todo um cuidado, todo um protocolo de segurança, né? Nós estamos desenvolvendo parcerias com o Sebrae para cursos na área de gestão, né? Também. Nós estamos desenvolvendo cursos em EAD, ensino à distância, com metodologias diferenciadas. Nós estamos fazendo videoaulas, aulas presenciais e usando a plataforma Moodle. Nós temos parcerias com a universidade, com as faculdades, aqui diversas parcerias, né? A Economia Solidária, um programa com o governo federal para capacitar o pessoal da Associação de Catadores, para melhorar a produção, né, do pessoal dos catadores. Isso tudo na parte da qualificação e da consultoria. Na parte de produção, nós estamos lançando aí os núcleos de produção, que é uma chamada pública para associações de pequenos negócios, aonde vão receber equipamentos diversos, padaria, costura, vários equipamentos. Eles terão um curso e, em seguida, esse material ficará com eles. Esses equipamentos ficarão com eles para que eles possam produzir. Né? Fizemos aí também chamadas para a confecção de máscara. Nós temos um programa muito legal que é chamado Alimentar ES, onde nós estamos fazendo cestas verdes, ou seja, nós estamos comprando produtos dos agricultores familiares e entregando nos ambientes do território de um programa que nós temos aqui chamado Estado Presente. São territórios com alto nível de marginalidade, violência e com muita dificuldade. Nós estamos entregando lá essas cestas, né, verdes, que é fruta e verdura, né, estimulando a produção agrícola, os pequenos negócios. Né. Nós estamos criando lojas nos nossos terminais de ônibus para a economia solidária e artesanato poder vender. Né, unidade móvel de venda também para eles, vamos liberar agora o mês que vem uma unidade móvel para eles. Então, tudo isso é na parte da comercialização e da produção. Assim, a gente alinhou nossas ações com 2 programas que nós temos aqui na Adelis, um programa chamado Capacitar para Empreender e outro programa chamado Nova Mercado, que junta todas essas atividades, e nós lançamos aí uma série de ações estratégicas que visam, ora, apoiar pelo crédito, ora,
apoiando e melhorando as condições de produção, ora ajudando a vender, né? E também qualificando e fazendo consultoria para que os processos sejam melhorados. E ainda com o Sebrae e com outros parceiros, nós estamos retomando as nossas feiras comerciais. Acho que esse ano, Pedro, Aline, Fabrini e Antônio, nós vamos conseguir realizar as nossas feiras, são fundamentais para o pessoal do artesanato e o pessoal da economia solidária e os meios, o microempreendedor individual, voltarem a vender. As nossas feiras vende-se muito nas feiras. Então, nós estamos aí na fase final de negociação com o governador, né, para melhorar os protocolos de segurança para a gente poder retomar as feiras comerciais. Tem um lugar aqui chamado Praça do Papa, Antônia, que é grande. A gente faz muitos eventos lá, muitas feiras lá, e o povo vai tudo para lá para poder comprar desses nossos parceiros aí, artesãos e o pessoal da economia solidária. De forma sucinta, de forma resumida, no tempo que me deram aqui, eu tentei dar uma traduzida em algumas ações que a gente está colocando na DERA, e nós estamos também agora entrando numa outra área que é da exportação junto com as sedes. A gente quer fazer um programa chamado Pós-PX aqui, para a gente poder ajudar o pessoal que já tem um plano de exportação, o microempresário, né, o pequeno empresário, para poder realmente exportar, como uma forma de ampliar os seus negócios. Também fizemos parceria com o pessoal da empresa Júnior, né, que é muito interessante, porque essa garotada está saindo da faculdade, né, está nos dando suporte bacana, e com as startups através das incubadoras de base tecnológica, tá bom? Basicamente é isso, em linhas gerais. Fico aí para as perguntas e agradecendo a sua participação, Antônia, aí com a gente nesse momento, tá bom? Um abraço. Obrigada, Gavini. Antes de passar para o Pedro Rigo, eu queria fazer uma menção à presença aqui da Aline Zanoni, que é da Unidade de Ambiente de Negócios e Acesso a Crédito. Ela tem uma ação muito forte aí com a questão das políticas públicas, da parte de crédito. Então, a presença dela aqui é muito importante também para nós. Tá? Pedro, passar a palavra para você, para suas considerações iniciais. Bem, boa tarde a todos, que nos dá o prazer da companhia nesta tarde de terça-feira. Mais uma vez, aí, desejar as boas-vindas, agradecer a Antônia pela presença aqui conosco no Espírito Santo, ela que está lá no comando maior de todas as políticas nacionais de micro e pequena empresa e certamente está acompanhando o Sebrae de perto lá no Nacional e assim também nos estados. Então, é um prazer muito grande ter aqui a Antônia. O Alberto Gavini. Eu quero aproveitar, Antônia, nessa minha apresentação inicial, dizer para você que você está num ambiente aqui no Espírito Santo de pessoas que conhecem e vivem a micro e pequena empresa, né? Então, eu sou do movimento da microempresa há 30 anos, fizemos várias organizações aqui no estado, fundações, eu, Alberto Gavini, hoje estou na superintendência do Sebrae, o Gavini no governo do estado, através da DERES, e a Fabrini, que está aqui hoje representando o secretário de Estado, também é uma empresária, consultora, inclusive, credenciada do Sebrae, e esse time aqui, então, vive essa experiência da microempresa, não somente dos gabinetes, né? Então, a gente consegue aí ter uma boa inspiração nesse tema, porque a gente conhece um pouco as dores, né, da microempresa e por conta, talvez, disso, dessa nossa participação, estamos aqui hoje ajudando a conduzir esse processo do Estado. Então, o Marcos Knaip também, Antônia, que não pôde estar conosco aqui hoje, ele é um conhecedor do tema, é um motivador do tema, foi secretário municipal aqui no Espírito Santo, de um município que o Sebrae trabalhou muito em parceria, e junto com a DERES tem sido para nós, dentro do governo, duas alavancas importantes dentro do Estado para que a gente possa avançar nas políticas do governo do Estado, junto com o Sebrae e todos os parceiros, né? Além de outras parcerias no governo, Secretaria de Cultura, de Turismo, da Agricultura, que nós temos intensa participação e parceria com eles. Então, esse time conversa bem sobre o tema micro e pequena empresa, e você, quando olhar para o Espírito Santo, olhar esse time aqui, você pode ter certeza que a gente vai estar falando a mesma língua do que você aí. Sabemos o tanto que é difícil, né, conduzir uma política nacional, mas conte conosco aqui no Espírito Santo. Aí tem um time do Sebrae, a Aline, que a Fabrini já colocou, está aí o Bernardo aqui nos acompanhando, a André, o Carlos. É um time do Sebrae que está muito aguerrido também e comprometido, né, com essas políticas da micro e pequena empresa, e esse histórico é importante, até inclusive o histórico do próprio governador, que o Gavini colocou agora há pouco,
né? Ele que teve a ousadia, duas grandes ousadias assim para reduzir a conversa, né? Ele pegou uma agência de desenvolvimento que no passado cuidava dos grandes empreendimentos e simplesmente transformou tudo para cuidar somente dos pequenos negócios. Então foi assim uma virada de chave importante e interessante. Isso aconteceu no primeiro mandato dele de governador, lá atrás, quando eu tive a honra de presidir essa companhia e fazer a transformação dela para essa agência que o Gavini está hoje muito bem conduzindo, né? E o governador agora, ele simplesmente pegou 100 milhões de reais, que é um fundo de infraestrutura, ele separou e criou um fundo de aval à micro e pequena empresa. Então, falando de executivo estadual, municipal, foi um grande movimento que o governador fez aqui, que a gente tem que aplaudir, né? E agradecer pelo empreendedorismo e a visão que ele tem aqui conosco no Estado do Espírito Santo. E falar do SEBRAE, Antônio, você já conhece muito bem as políticas do SEBRAE, mas eu quero aproveitar essa oportunidade de fazer uma prestação de contas para você, porque o SEBRAE existe para a execução e organização das políticas públicas, então estamos a serviço dos governos para ajudar no desenvolvimento da pequena empresa, e assim é o meu entendimento, é o entendimento da Lei 8.029, é dessa forma que eu enxergo o governo e as parcerias do SEBRAE com o governo, mas o nosso SEBRAE no Espírito Santo está fazendo o dever de casa, Antônio. Mesmo diante de tanto redução de orçamento que a gente está vivendo, o SEBRAE do Espírito Santo não deixou hora nenhuma de investir na pequena empresa, muito menos reduzir o investimento, né? É só para a gente ter noção, nós conseguimos, para avançar na pandemia e ter mais musculatura, mais recursos para investir na pequena empresa, porque nós entendíamos que seria o momento que ela mais precisava do SEBRAE. Nós reduzimos em 45% o custo operacional do SEBRAE aqui no Espírito Santo, reduzimos em 30% o custo administrativo aqui no SEBRAE do Espírito Santo, e com isso nós saímos de um orçamento inicial de 30 milhões de investimento na ponta, lá na atividade fim do SEBRAE, para 47 milhões de reais em plena crise financeira, vamos assim chamar, né? Porque nós tivemos uma perda com a medida provisória do turismo, depois a questão do FAMP, mas a gente não deu assim, não valorizou demais essa perda de orçamento, muito pelo contrário. A gente veio para dentro do SEBRAE e buscou dentro do próprio SEBRAE do Espírito Santo as condições para que a gente pudesse atender de fato e sobrar recursos, né? Além dos cortes de regalias, né? Diretoria do Espírito Santo não tem mais regalia, não tem motorista, não tem garçom, não tem mais nada disso. Nós somos como outro colaborador do SEBRAE normal, comum, o que eles têm, nós temos. Então, a gente abriu mão disso para a gente mostrar claramente que o mais importante para o SEBRAE é o atendimento à micro e pequena empresa. E assim a gente tem feito aqui no Espírito Santo, tem essa luta aqui e vamos seguir nessa direção. Mas nós conseguimos, no início do ano, o Gavini, a Fabrini colocou, atender os empresários da enchente. Cidades inteiras, Antônio, uma rua inteira no Espírito Santo foi devastada pela chuva. E nós, a DERE, junto com todos os parceiros aqui, nós fizemos lá o SEBRAE quase 1.000 consultorias gratuitas a esse empreendedor. Fomos lá na porta, o nosso time do SEBRAE foi lá visitar cada um, lá na sua loja, e ver tudo devastado, estender a mão para dar o apoio e dizer o que vocês precisam do SEBRAE, do governo do Estado, da DERES, das entidades empresariais. Nós juntamos as forças para estar lá durante esse janeiro, fevereiro desse ano, que foi as enchentes. Depois veio a pandemia, e aí o SEBRAE também decidiu abrir, de fato, todas as consultorias possíveis, gratuitas, sem contrapartida do empresário, que é normal o SEBRAE, às vezes tem a contrapartida, tem uma questão metodológica, mas nós abrimos mão da contrapartida e estamos atendendo até hoje, ainda por efeito da pandemia e na retomada, quase 11.000 consultorias. Para a gente ter ideia o que significa isso, em todo 2019 foram 2.200 consultorias que o SEBRAE ofertou no Estado do Espírito Santo e realizou. Só nesse período de março agora, 11.000 consultorias, principalmente nas áreas de finanças e marketing digital, que é o que as empresas de fato precisavam e precisam ainda, e ajudando as empresas a redescobrir, né, o seu novo negócio, o modelo de negócio que pudesse se adequar a essa pandemia. Então, é um pouco disso, não vou ficar aqui me estendendo também, que a gente quer te ouvir, Antônia, mais do que a gente está falando, porque eu acho que é uma honra para nós muito grande ter aqui conosco você para poder falar as orientações que o governo federal está aí, de fato, trabalhando, a gente está acompanhando de perto isso,
E eu quero terminar minha fala, Antônio, perguntando, teremos mais uma rodada de Pronamp? Muito importante essa atitude do governo federal. Ele veio somar também as atitudes do governo do Estado do Espírito Santo, que fez o juro zero, botou todo um sistema de microcrédito aqui muito ativo e operante, com todas as dificuldades que a gente está assistindo, de fato, do acesso ao crédito, mas se não fosse o Pronamp, se não fosse a atitude do governo do Estado, as coisas estariam muito piores. Então, eu não sei se vocês estão programando, mas se tiver, nos dê essa boa notícia, porque a gente entendeu claramente que o Pronamp foi, de fato, uma das poucas saídas para a micro e pequena empresa ter acesso ao crédito de forma facilitada e de forma arrojada, que foi essa atitude do governo federal. Então, seja bem-vinda e vamos nos preparar para ouvir tudo que você tem a nos dizer. Tá? Muito obrigado. É isso aí, Pedro. Aqui o time é MPE na veia mesmo, né? E ficamos felizes aí, Antônia, você está unindo forças com a gente. Só fazendo um parênteses, o que o Pedro falou, o Marcos Knaip foi secretário de desenvolvimento no município de Anchieta, que na época que ele estava lá, ganhou o prefeito empreendedor do Sebrae Nacional. Então, assim, ele tinha total aderência, sala do empreendedor, toda essa política voltada para as micro e pequenas empresas, ele estava lá bem junto, tá certo? Mas então Fabrício, vamos me ao permite nosso... só um complemento? Fala. Antônia, nós aqui no Sebrae do Espírito Santo estamos trabalhando forte no projeto Brasil Mais Competitivo, né? Que é uma provocação do Ministério da Economia. O Sebrae abraçou esse programa como um programa eficiente de chegar nas empresas e mudar a vida daquela empresa, de transformá-la, redução de custos, aumento de produtividade, portanto, maior rentabilidade. Esse é o nosso objetivo com esse programa aqui, que é uma provocação, uma indicação do ministro Carlos da Costa, da equipe de vocês do Ministério da Economia. É isso aí, Pedro. Então, vamos à nossa palestrante. Deixe-me primeiro apresentá-la, Antônia. Antônia é formada em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Liderança Internacional pela Georgetown University. Trabalhou durante mais de 10 anos no planejamento e construção de marcas, com passagem por reconhecidas agências de publicidade. Antônia foi presidente do Instituto de Formação de Líderes no ano de 2016, instituto do qual é membro honorário atualmente. Antônia atuou no Congresso em 2019 e hoje ocupa o cargo de secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação, SDIC. Também ela é subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato, a SEMP, ambas do Ministério da Economia. Ela também é conselheira suplente do Conselho Deliberativo CDN do Sebrae e conselheira suplente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT. Antônia, a palavra é sua. Todos nós queremos muito ouvi-la. Muito obrigada, Fabrini. Parabéns pela organização desse evento. Gostaria de cumprimentar também o presidente Alberto Gavini, superintendente Pedro Rigo, a Aline do Sebrae. Eu me sinto em casa nessas lives, né? Vocês estão falando aí tanto de empreendedorismo. Tem uma coisa na minha mini bio que não está citada, que eu mesma também sou empreendedora. Em 2014, eu saí do mundo de agência de publicidade e fui empreender com a família, né? Minha mãe e meu padrasto, eles têm uma pequena importadora de vinhos e uma loja em São Paulo. Então, assim, a gente sente na pele, né? O que é ser micro e pequeno empreender, um pequeno negócio, né? O que é pagar as contas em dias, aquele sofrimento quando você não tem dinheiro na conta para pagar tudo. Você tem que pagar a luz, você tem que pagar a internet, você tem que pagar o funcionário, você tem que pagar imposto. Então, assim, a gente sai na pele o desespero, especialmente quando chega no momento de pandemia, né? Então, eu gostaria de começar a minha fala contando um pouco de como é que foi esse processo aqui na CPEC, né, na Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é a Secretaria Especial do Ministério da Economia, na qual o tema pasta de micro e pequena empresa está inserido, que foi justamente isso. A gente precisava
construir uma força-tarefa para ouvir o setor produtivo, entender quais eram as dores durante a pandemia, né? Já no início a gente fez esse trabalho, para poder pensar na solução que realmente resolvesse ou minimizasse o impacto causado aí pelas consequências do lockdown, do encerramento de atividades, enfim. Então, a gente chamou aqui eram os 12 trabalhos de Hércules, eram 12 frentes que foram criadas na CPEC, lideradas pelo secretário Carlos da Costa. E o que ele fez foi o seguinte, ele derrubou hierarquia. Então, assim, cada pessoa, subsecretário, secretário, coordenador, era responsável por uma dessas 12 forças-tarefas. Então, a gente teve desde o barômetro setorial, por exemplo, que foi uma parceria com a Receita Federal para que eles pudessem ir passando para nós, não só a Receita, mas também as adquirentes de cartão de crédito, para que eles pudessem passar para nós um panorama de quais os setores estavam sendo mais afetados com queda de faturamento durante esse tempo. Então, a gente foi acompanhando e monitorando via barômetro setorial. Outro trabalho, acho que foi o maior deles, foi justamente fazer uma metodologia para ouvir o setor produtivo. Então, a gente instituiu account managers, foi um sistema um funil de compras. Assim. A gente tinha diretores e account managers. Cada account manager era responsável pelo contato com 2 ou 3 associações empresariais cobrindo todo o setor produtivo. Então, indústria, comércio, serviço, setor aéreo, assim, tudo, todo mundo toda a associação estava coberta por um account manager que ficava responsável semanalmente por escutar os pleitos e endereçar esses pleitos para as pessoas responsáveis pela força-tarefa correspondente. Então, por exemplo, a gente recebeu mais de 800 pedidos desses pleitos referentes a acesso a crédito. Então, quando era referente a acesso a crédito, era o meu tema, era a minha força-tarefa. Então, eles batiam esse pleito comigo e davam uma resposta para o setor produtivo. Se era viável, se não era viável, se já havia sido atendido por alguma das medidas anunciadas. E todas as medidas anunciadas foram para um site, que é o Vamos Vencer, que nesse momento comunicação é essencial, né? Especialmente quando a gente fala do micro e pequeno. Então, nesse site Vamos Vencer, o empresário podia ir lá, ele indicava se era comércio, serviço, indústria e o tamanho, o porte da sua empresa, e tinha uma lista das medidas já anunciadas. Às vezes a gente anuncia as medidas, o empresário não chega nem a saber que as medidas foram anunciadas. A gente teve também uma frente que foi muito bonita de ver crescer, que era a produção de respiradores. A gente mobilizou o setor produtivo então a gente parou a operação de motor de carro, juntou com uma empresa que tinha expertise na produção de ventiladores pulmonares para aumentar a produção desses ventiladores e poder distribuir para estados e municípios. Então, foi uma frente de trabalho muito bacana. Uma outra de produção de materiais, produtos essenciais, álcool gel, EPI, máscaras. Então, a gente mobilizou o setor produtivo, porque o setor produtivo foi parte do problema e parte da solução, né? Então, até quando a gente... startups para a produção de testes rápidos, nós também fizemos essa ponte via o subsecretário de Inovação, Igor Nazaré. Então, assim, todo mundo estava mobilizado para resolver, ou minimizar, pelo menos, o impacto da crise. A minha força-tarefa era o acesso a crédito. Fácil, né? Então, assim, desde o início, a gente já tinha... Acho que eu lembro desse documento, eu enviei para o secretário, acho que foi dia 15 de março. A gente ainda estava bem no início da pandemia. Só que o Brasil teve, se a gente puder chamar de vantagem, a gente estava algumas semanas atrás do que estava acontecendo na Europa. Então, a gente não reinventou a roda. A gente olhou todas as boas práticas que estavam sendo implementadas lá fora e trouxemos para a implementação em micro e pequena empresa. Então, nesse documento de 15 de março, eu já tinha listado para o secretário especial o que eu achava que seria essencial. Então, uma das medidas que depois foi, acho que junto com o Pronamp, das mais bem-sucedidas implementadas pela Secretaria Especial de Trabalho, foi, olha, vamos suspender os contratos de trabalho, vamos permitir que o empregador pague uma parte e o governo pague a outra, a cessão de seguro-desemprego. Né? Foi uma medida que a gente não reinventou a roda. Isso aconteceu fora, na Europa aconteceu. Eu lembro, se não me engano, foi no Reino Unido, que foi a inspiração. Então, passei isso na listinha ali de potenciais medidas. Segundo, diferimento de impostos. Isso era muito relevante, porque isso faz parte do alívio no fluxo de caixa. Não é crédito, não é um empréstimo, mas é assim, impacto direto no fluxo de caixa. Então, suspensão dos contratos, diferimento de impostos e garantias. Aí a gente bateu muito nessa tecla desde o início.
não adianta o governo querer lançar linhas de crédito com recursos do governo, com funding do governo federal. O que o micro e pequeno precisa é garantia, porque senão ele não vai ter acesso a essa linha de crédito. Especialmente porque o Banco Central atuou muito rápido no início da crise para jorrar liquidez nos bancos. Então, não era uma crise de liquidez. O banco tinha recurso próprio de tesouraria para emprestar. O que faltava era apetite a risco. Né? O que faltou ali, eu também, se eu estivesse gerenciando na diretoria de um banco, eu também teria muito medo. Como é que vai ser a retomada? Quantas empresas vão quebrar? Quanto tempo a gente vai ficar nesse período? Então, os bancos seguraram recurso. Então, o que a gente falou? O melhor incentivo que a gente pode dar é na garantia. E aí, a gente fez um projeto a 4 mãos com o Senado, né? O PRONAMP, foi de autoria do senador Jorginho Melo, e ele vinha com um desenho similar ao PRONAF. Né? E aí a gente foi trabalhando, a gente argumentou, o secretário Carlos da Costa argumentou com o senador Jorginho Melo, falou, olha, e se a gente pegasse todo esse recurso e botasse num fundo garantidor, que a gente vai garantir praticamente 100% das operações, vamos zerar o risco para os bancos. O Senado topou, então nasceu o PRONAMP. Né? A primeira fase foram 15,9 bilhões em recursos de garantia, que foram aportados no FGO, para garantir até 18 bi, um pouquinho mais, quase 19, 18,7 bi de operações de crédito com micro e pequenas empresas. Então, 2 coisas do PRONAMP que funcionaram. 1, a gente zerou o risco, 100% garantido pela União. Eu digo 100% que é quase 100%. A gente garante o total da operação. Então, se o Pedro pegou emprestado R$1.000 e ele não conseguiu, a empresa dele quebrou, ele não conseguiu pagar de volta, a União vai pagar para o banco R$1.000, né? Porque alguns fundos pagam menos, pagam só 80%, 85%. Nesse caso, a gente pagou 100%. Então, 100% do que está inadimplido, a gente paga no limite de 85% da carteira. O que significa isso? O banco só vai ter algum risco no PRONAMP se ele fizer uma composição de carteira no total das operações que dê uma inadimplência maior do que 85%. Assim, mesmo em tempos de crise, a gente sabe que isso é impossível. Não vai acontecer. Então, a gente pode falar que o governo está garantindo 100% das operações. É claro que isso vem com uma contrapartida. A gente botou um teto de taxa de juros de Selic mais 1,25%, e nesse processo a Selic baixou, e mesmo assim os bancos tiveram apetite de operar. Então, acho que nunca na história do empreendedorismo brasileiro o empreendedor teve acesso a uma taxa de juros tão baixa. A gente está falando do ano passado de empreendedor tomando empréstimo para capital de giro a 30% ao ano. A gente está falando de Selic mais 1,25%. Hoje dá 3%, um pouquinho mais. Enfim, então foi um sucesso absoluto. E outra coisa que também eu tenho que deixar o elogio à Receita Federal foi o envio do faturamento das empresas, né? Eles acharam um sistema de envio para os agentes financeiros, sem quebra de sigilo fiscal. Porque o que acontece? Primeiro que o PRONAMP estava atrelado a um percentual de faturamento. Você só pode tomar 30% do seu faturamento de 2019, certo? Como é que ele ia comprovar isso? A Receita Federal foi lá, mandou a carta para o empresário com um código, mandou um banco de dados criptografado para o agente financeiro, o empreendedor chega lá com o código, o banco só diz, ó, certo? Tá certo ou tá errada essa informação? Então, você não quebra o sigilo fiscal, mas você dá para o banco uma segurança de fechar aquela operação. Então, foram a garantia e esse envio das informações da Receita Federal, acho que foram os 2 fatores de sucesso dessa linha. Tão bem sucedido que veio o pedido da segunda tranche. Né? Então, foram 15,9 bilhões na primeira, 12 bilhões nessa segunda. O que mudou de uma para outra? A gente instituiu um teto dos empréstimos, a gente colocou em 100 mil para poder atender mais empresas. A média da primeira fase das operações de crédito era por volta de 87 mil. Então, a gente pensou, bom, se a média das operações é em 87 mil, se a gente colocar um teto de 100, a gente está atendendo bem, especialmente as microempresas, né, que tem um faturamento mais baixo, e a gente consegue pulverizar mais esse crédito. Até agora, do total do PRONAMP, já foram 28 bilhões de recursos que chegaram na ponta. Mais de, se não me engano, mais de 350 mil empresas atendidas. A gente espera que bata 400 mil empresas atendidas. E agora vem a pergunta que o Pedro me fez. Vai ter terceira tranche do PRONAMP? Porque a segunda já está no final.
E aí, Pedro, acho que minha resposta é a seguinte. Eu até conversei com um jornalista hoje que também me fez esse questionamento. Impossível não é, que é uma decisão que não depende só de nós, acho que também é uma discussão que nós temos com o Congresso, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o nosso foco agora, que a gente tem que pensar no agora, né? Nessa parte de, a gente ainda está na crise, está um pezinho na crise, um pezinho na retomada. O meu pezinho na crise diz o seguinte, olha, vamos focar em desovar todo o recurso que já foi disponibilizado. Então, porque não tem só o Pronamp como linha de crédito. E aí entra a segunda linha que a gente trabalhou desde o início, que é o PEAC-FGI. O PEAC-FGI, o que a gente fez? Mesmo modelo do Pronamp. Vamos pegar dinheiro da União, botar num fundo de garantia, só que esse é do BNDES, né? E vamos atender pequenas e médias empresas, porque às vezes a média empresa, ela fica num limbo que é muito cruel, né? Ela não tem a força da micro e pequena, que a gente tem com a frente parlamentar, com o fórum, com o SEBRAE, mas às vezes ela não tem o poder das associações que acabam representando empresas maiores. Então, assim, a média fica num limbo. Então, o FGI atendeu pequenas e médias empresas, 20 bilhões de recursos da União nesse fundo. Então, já falei dos primeiros do Pronamp, né? Já foram 27 bi, mais 20 bi para esse fundo. Só que, como eu estou falando de empresa maior, a União vai tomar um risco um pouco menor. Eu não vou garantir 100% das operações, porque aquelas empresas são maiores, mais estruturadas, tem informação, tem garantia real para prestar. Então, o que a gente fez? Vou garantir um pouco menos, mas isso permite que esse fundo tenha alavancagem. O sistema de garantia é muito bacana por isso. Então, assim, a cada real que a União coloca no PEAC-FGI, como eu garanto um pedaço só da operação, significa que eu estou estimulando 4 vezes a concessão de crédito. Então, R$1 vira R$4 na ponta. Então, 20 bilhões viram 80 bilhões na ponta. Desse potencial de 80, já foram 48. Mas eu ainda tenho 32 bi para pequenas e médias empresas que a gente tem que desovar, né? Além disso, além desse programa, que é o maior deles, o maior programa anunciado, a gente tem o PEAC Maquininhas. Junto com a lei do PEAC-FGI veio o PEAC Maquininhas, que é uma outra linha com mais 10 bilhões. Eu tô falando que assim, gente, 1 bilhão para mim virou que nem falar de R$5. Tudo aqui virou, com a ação de combate à crise, aqui tudo virou bilhão. Do PEAC Maquininhas, então, foram 10 bilhões e essa operação deve começar a rodar dia 1º de outubro. Você vê, não começou a rodar ainda. 10 bilhões para MEIs, micro e pequenas empresas. E a lógica das maquininhas funciona um pouco na lógica do crédito fumaça. Alguns empreendedores que estão aqui participando já devem ter ouvido falar, que é o seguinte, você comprova para o banco que você tem um faturamento na sua máquina de cartão de crédito. Fala assim, eu vendo. Olha aqui, em 2019, eu vendi 30 mil. Assim, eu tenho potencial de venda. Só que agora eu estou passando por um momento difícil. Então, o banco vai conceder um crédito baseado no que você vendeu no cartão de crédito e ele toma como garantia as suas vendas futuras. Então, é o seguinte, se eu vender, você vai tomando um percentual, até 8% de tudo que eu vender, até eu conseguir pagar esse empréstimo. Se eu quebrei, se eu não vou conseguir retomar minhas atividades, a União vai arcar com esse risco, com essa inadimplência. Então, são mais 10 bilhões para essa linha. Fora isso, o SEBRAE teve uma atuação muito bacana também, porque, assim, de certa forma, o SEBRAE foi poupado de um corte que haveria no Sistema S. A contrapartida é o investimento no FAMP. Então, assim, de certa forma, o SEBRAE não deixou de desempenhar o papel dele, que é de fomento à micro e pequena empresa. É claro que isso exigiu alguns reajustes no SEBRAE, tanto no SEBRAE nacional quanto no SEBRAE estadual, e aí eu parabenizo os superintendentes por terem conseguido lidar com essa situação, mas eu acho que, de certa forma, ele conseguiu cumprir o seu papel, que o FAMP foram, se não me engano, 500 milhões colocados no fundo de aval, também para garantir operações com micro e pequenas empresas. Até agora já foram 2,25 bilhões emprestados, de um total que pode alcançar até 7. Então, assim, ainda tem de recurso, a gente ainda tem recurso para distribuir. Então, agora eu não posso falar que, olha, vamos conseguir mais recurso ainda. Tem o PESE, que é o Programa de Suporte a Empregos, que é aquela linha de crédito para pagamento de folha, que também ainda não rodou na sua totalidade. Então, o nosso trabalho agora é ir monitorando, né, para a gente garantir que tudo que foi liberado chegue na ponta. E aí depois a gente pode sim discutir
essa terceira tranche. A gente já teve algumas reuniões com o senador Jorginho Melo. O que é importante é que nas ações de crédito, se a gente está falando de crédito extraordinário, né, que foi liberado pela PEC do Orçamento de Guerra, a gente só pode usar esses recursos até 31 de dezembro. Né, porque o crédito extraordinário que tornou possível a liberação desse montante de recursos para as empresas, ele tem que ser justificado pelo período da calamidade, que hoje dura até 31 de dezembro. Então, se nada mudar, dia 1º de janeiro eu não posso fechar nenhuma operação de crédito com esse recurso. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Mas, enfim, a gente falou muito de crédito, né, do que era o meu produto aqui, a minha entrega prioritária no período da pandemia. Mas eu falei, a gente está num pé na pandemia, um pé na retomada. O meu pé na retomada está pensando o seguinte: dia 1º de janeiro, né, esses recursos se esgotaram, não posso mais usar esses recursos para facilitar o acesso a crédito. Como é que eu vou fazer? Que colocaram um holofote no problema de acesso a crédito da micro e pequena empresa. E eu vejo isso até com bons olhos, acho que é uma oportunidade. Agora ficou muito claro que é difícil a vida do pequeno negócio que quer conseguir um empréstimo, capital de giro, quer fazer um pequeno investimento. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quais são as ações estruturais que a gente pode aprender com a crise e levar adiante? São duas que eu vejo. A primeira é a gente aprender com essa comunicação da Receita Federal e os agentes financeiros. Dá para botar de pé um sistema sem quebrar o sigilo fiscal, que dê mais segurança para o agente financeiro emprestar para a micro e pequena empresa. Mais segurança do agente financeiro significa taxa de juros menor. Taxa de juros é o preço do risco. Então, se eu sei que o Alberto tem aquela empresa dele, que realmente está cadastrada na Receita Federal, com aquele faturamento que ele declarou na Receita Federal, se eu tenho essa informação, eu fico mais tranquilo, eu consigo trabalhar com uma taxa de juros menor. Então, isso a gente quer levar esse modelo como algo permanente, não só para a pandemia. E a segunda coisa, a gente falou o seguinte: incentivar o sistema financeiro através de garantias funciona. O crédito chega na ponta. Como que a gente faz isso sem depender tanto de recursos da União? E essa é a discussão que a gente está travando no âmbito do Sistema Nacional de Garantias. Então, nós, o Banco Central e a Secretaria de Política Econômica, estamos juntos construindo um decreto que vai regulamentar o Sistema Nacional de Garantias, que já está previsto na Lei 123, né, que é a Bíblia da micro e pequena empresa, que fala do Simples Nacional, enfim, já tem uma previsão desse sistema. O que falta é regulamentar. Então, agora a gente está trabalhando assim, 100% dedicados na regulamentação disso. Eu quero que saia isso antes do final do ano, para começar a fomentar esse sistema. O nosso papel vai ser de fomento, né? O Banco Central vai fiscalizar, o CMNE, o Conselho Monetário Nacional, vai regulamentar e a CPEC vai fomentar. Então, nosso papel vai ser levar esse modelo para os estados e para os municípios. E vai funcionar muito nessa lógica que vocês mencionaram, que já foi feito no Espírito Santo, que é a criação de um fundo de aval com recursos do estado para fomentar o empreendedorismo local. Então, o que a gente quer fazer é um sistema que converse fundo estadual, cooperativas de garantia, FAMP do SEBRAE e os fundos da União. Então, a gente quer que tudo isso converse para que não dependa só dos recursos da União para a criação desse sistema, que a gente sabe que uma das nossas prioridades aqui ainda é a saúde fiscal. Então, quanto mais a gente puder descentralizar, melhor. Então, na parte de crédito, acho que é isso que eu tenho para dizer. Além disso, a gente tem mais outras 4 frentes, então acesso ao crédito é uma, né? A gente tem mais 4 frentes aqui dentro da subsecretaria. A primeira delas a gente chama de formalização. O que está dentro de formalização? A gente fala o seguinte: a gente tem várias políticas, e aí eu me consulto muito com quase meu mestre, o Afif, que ainda tenho muito contato com ele, né? Na época do Afif, ele instituiu a política do MEI, microempreendedor individual, que foi responsável pela formalização de milhões de pessoas. Esse ano a gente atingiu a marca de 10 milhões de MEIs, né? Acho que foi, se eu não me engano, 84% das empresas abertas no último quadrimestre foram MEIs. Então, assim, a abertura de empresa está sendo fomentada pelo microempreendedor individual. Mas é 100% formal aquele empresário que tem um CNPJ, mas que não emprega formalmente? Que tem um CNPJ, mas não emite uma nota fiscal? Assim, e a culpa não é dele.
Eu já sentei na cadeira do outro lado. Então, assim, às vezes a culpa não é de quem está empreendendo. Não dá para fazer. Não dá para você cumprir com todas as obrigações, né? Não dá para você contratar formalmente, porque os encargos são altos, enfim. Então, a gente precisa melhorar o ambiente de negócios para permitir que essa pessoa, que esse empresário esteja 100% formalizado. Então, a nossa frente de formalização vai além da criação do CNPJ, vai na melhoria de ambiente de negócios. Um dos projetos-chave para isso é o PLP 33, de 2020, que a gente está chamando do Marco Legal do Reempreendedorismo. Especialmente agora, que a gente vai ter uma série de empresas, infelizmente, fechando as portas, a gente precisa dar chance para essas empresas voltarem, em algum momento, para esses empresários voltarem a empreender. Né? Acho que muitos aqui devem conhecer histórias de pessoas que empreenderam uma vez e nunca mais vão voltar a empreender. Porque não só o processo de abertura de empresa hoje, ele não é tão complicado quanto você encerrar uma empresa. Né? Você ficar carregando a pendência na Receita Federal, no CPF, você não conseguir encerrar a empresa porque você tem pendência com a Receita. Então, assim, tem muitas coisas nesse marco legal do reempreendedorismo que nós estamos discutindo, né? Mas ele basicamente institui uma renegociação extrajudicial, você não depender do sistema judicial para fazer renegociação com os credores. Ele institui uma liquidação especial simplificada para você encerrar as atividades. E nós estamos batalhando também pela revogação do artigo 191 do Código Tributário Nacional, que é o que diz que você não pode fechar as portas se você tiver pendências com a Receita. Ora, se eu fechei minhas portas, mal consegui pagar funcionário, mal consegui, às vezes, tirar o dinheiro que eu preciso para sobreviver, para botar comida na mesa, como é que eu vou estar em dia com a Receita Federal para fechar meu negócio? Então, assim, essa obrigatoriedade acaba criando uma série de empresas zumbis que nunca fecham as portas. Eu já tive relatos muito tristes de empresários que acabaram, né, porque você tem multa, você tem juros, devendo 20, 30 mil reais para a Receita Federal, nunca mais vão voltar a empreender. Então, o marco legal do reempreendedorismo entra nessa frente aí de formalização. Então, eu falei acesso a crédito, falei de formalização. A terceira, acho que eu posso falar a terceira e quarta, que elas andam muito juntas, que é digitalização e capacidades empresariais. Por que eu trato essas duas frentes juntas? Porque as duas estão resolvidas no Brasil Mais, né, que o Pedro mencionou aqui. O Brasil Mais, ele é capitaneado pelo subsecretário de Inovação, que é o Igor Nazaré, é um parceiraço aqui nosso na subsecretaria, e realmente é um projeto que tem muito potencial. Acho que é o maior projeto de capacitação da América Latina. Nossa meta são 200 mil empresas capacitadas, e a gente conta muito com a ajuda do Sebrae, né, tanto do Sebrae, Senai, enfim, e a BDI, que são os 3 parceiros nesse projeto, mas a gente conta muito com a ajuda de vocês para fazer isso acontecer. Claro que as consultorias do Brasil Mais acabaram suspensas, mas o Igor está retomando com toda a potência esse que pode ser um dos maiores projetos de capacitação que a gente já teve. Né? E, por último, a gente tem a frente de exportação. Acho que a gente quer retomar essa pauta de exportação. Primeiro, entendendo quais são as principais burocracias que a gente precisa acabar, né, no processo de uma micro e pequena empresa exportar ou acessar novos mercados. E também, de alguma forma, fomentando, né, com ideias inovadoras. Como, por exemplo, uma das questões que a gente se colocou, como que a gente usa esses marketplaces, por exemplo, estou citando aqui o Mercado Livre, ou, por exemplo, Elo7, enfim, esses marketplaces, o eBay, como é que a gente usa eles para facilitar a exportação da micro e pequena empresa, né? Inclusive também do artesanato, né? Para que eles sejam uma vitrine do artesanato brasileiro. Então, a gente tem muitas conversas nesse sentido. Então, essas são as principais frentes que a gente está trabalhando. E aí, para eu encerrar, eu prometo que eu vou encerrar, tem um projeto que eu acho que é a menina dos olhos aqui para mim, que a gente chama de Sistema de Defesa do Empreendedor. Foi um projeto que surgiu durante a pandemia. Pelo seguinte, um dado que, quando a gente estava pesquisando sobre o Pronamp, né, entendendo o potencial, quantas empresas poderiam ser atendidas, a Receita Federal nos passou o faturamento médio de uma microempresa no Brasil. Lembrando que a microempresa é a maioria das empresas, né? Tirando o MEI, são 10 milhões, a microempresa são 6 milhões, a pequena empresa, 1 milhão. Assim, a força das empresas está na microempresa. E a média de faturamento dessa empresa é de 7 mil reais.
Então, eu lembro que eu fiquei sabendo desse dado, R$7.000 por mês, né? Eu fiquei sabendo desse dado na semana em que no Congresso houve uma discussão, né, onde o Ministério da Economia estava sendo acusado de querer salvar CNPJs ao invés de querer salvar CPFs, né? Pelas mesmas pessoas que não aprovam a reforma administrativa. Eu falei, gente, como assim? Eu estou falando de um empresário que ganha 7 mil, fatura, não é que ele ganha, ele fatura, né? Ele tem que pagar funcionário, tem que pagar estoque, R$7.000 por mês. Nós, na administração pública, funcionário público no Executivo Federal, em média, ganha R$12.000 por mês. Então, assim, existe uma disparidade muito grande desse microempresário frente ao Estado. Então, assim, aí eu fiquei pensando o seguinte, você não tem a Senacom? A Senacom é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Por quê? Ele parte desse princípio. Ele fala, bom, você tem um consumidor pequenininho que vai comprar numa loja ou numa empresa que é muito grande, que tem uma relação de disparidade, né? Que é o que eles chamam de relação de hipossuficiência. Então, assim, como é que eu não tenho ninguém defendendo a relação entre esse microempreendedor, ou pequeno empreendedor, e o Estado, né? Se esse cara fatura R$7.000 por mês. Então, a gente decidiu aqui criar o Sistema de Defesa do Empreendedor, que tem como objetivo principal garantir o tratamento diferenciado que é constitucional, né? Outra novidade, eu empreendedora não sabia que isso existia. Então, a Constituição diz que qualquer norma, legal ou infralegal, deve conter um tratamento diferenciado para micro e pequena empresa, né? E a Lei 123 vai além, faz o seguinte, se não houver o tratamento diferenciado, aquela eventual obrigação, ela é inexigível para a micro e pequena empresa. Agora, quem é que está fiscalizando isso? Quem é que está garantindo que isso aconteça? Quem é que está dando voz para empresário que às vezes na ponta, e a gente sabe que isso acontece, independente da administração e da boa vontade de quem está no gabinete, a gente sabe que às vezes acontece. Achaques de receita, da Receita Federal, Estadual, no Porto, enfim. Quem é que está dando voz para esse empresário? Então, nossa ideia com o Sistema de Defesa do Empreendedor é transformar o portal do empreendedor na Senacom da micro e pequena empresa, né? A gente já tem um convênio com o Ministério Público, então que seria a última instância que a gente poderia recorrer, mas a ideia é que a gente possa primeiro acionar a ouvidoria do órgão competente, né, e acionando as instâncias superiores até chegar eventualmente ao Ministério Público usando esse convênio que já existe. Então esse é o projeto que é a Menina dos Olhos, que eu gostaria também de implementar com a maior agilidade possível. Então nós já estamos com uma minuta avançada de decreto que vai regulamentar e trazer essa competência para a nossa subsecretaria, e também já começamos aí o desenvolvimento do sistema, né, que isso aí vai exigir um desenvolvimento de sistema, que a gente está, né, vai ser uma nova funcionalidade no portal do empreendedor. Mas eu estou muito animada com esse projeto, espero que vocês estejam também. Mas, enfim, aí com ele eu gostaria de encerrar minha fala e agradecer a oportunidade de contar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Obrigada, Antônia. Então, nesse momento, eu queria abrir para as perguntas, tá? A gente teve uma pergunta aqui, e eu vou direcionar as perguntas, além da Antônia, o Pedro, o Gavini, também fiquem à vontade para poder fazer esclarecimentos, tá? Houve uma pergunta que foi colocada aqui no site, no chat, de uma empreendedora que ela disse que ainda ela começou a fazer trufas para vender, né? Só que ela teve impacto na vida dela financeira. Eu acredito que ela esteja interessada em saber, ela não teve oportunidade depois de ratificar a informação, que eu acho que ela quer saber se tem linhas voltadas para empreendedoras como ela. Eu acho que precisa entender se é uma microempresa ou se é um microempreendedor individual. Ela não está formalizada, ela falou. Ah, ok. Essa é a questão. Ela está como pessoa física ainda. Então, um dos benefícios, eu acho que infelizmente, assim, primeiro respondendo a pergunta para ser direta e não enrolar, né? Hoje não existe uma linha de crédito, né, para os não formais. O que o governo federal fez foi justamente o auxílio emergencial para quem não estava formalizado. Então, assim, um dos grandes benefícios que a gente fala da formalização é justamente o acesso a crédito. Porque senão, o que acaba acontecendo? Quem não está formal tem que recorrer à linha de crédito na pessoa física.
E na pessoa física, a taxa de juros é muito mais alta. Então, uma das vantagens de você estar formalizado, de você começar a construir um histórico de crédito com a sua instituição, é você conseguir taxas mais baixas. Mas hoje, anunciado pelo governo federal, só o auxílio emergencial. Todas as linhas de crédito que foram anunciadas eram para empresas formalizadas. Perfeito. Gavini, Pedro, querem fazer alguma complementação? Eu acho que o Gavini podia falar. Eu acho que naquele plano do governo atende empreendedor não formalizado, não, Gavini? Oi? Naquela linha de financiamento, o nosso crédito atende não formalizados, não atende? Ah, sim, isso é verdade. A linha, tanto o nosso crédito quanto a linha Juros Zero, aqui no estado do Espírito Santo, atende sim. A pessoa não precisa ter exatamente CNPJ para isso, né? Ela tem que estar conectada a uma ocupação e comprovar que atua de forma empreendedora nessa ocupação, né? Então, uma necessidade, o autônomo pode pegar o recurso emprestado, né? O motorista de aplicativo pode pegar esse recurso. O Sebrae pode atender ela que não está formalizada ainda, tá? Inclusive, a Andréa Gama já pronunciou no chat, se ela precisar do Sebrae para auxiliar nesse processo pré-formalização, a consultoria também, o Sebrae está à disposição. Desculpa, Gabriel, acabei de cortar. Nada, não, também o agente de turismo também pode pegar recurso, né? O pescador artesanal pode pegar recurso. O pessoal da agricultura também, que de alguma forma consiga comprovar que está conectada a uma atividade organizada, também pode ter acesso a esse recurso, tanto o nosso crédito como o Juros Zero. Tá bom? Perfeito. Uma outra colocação que foi feita aqui no site, o pessoal da Access Petro falou de uma parceria que tem com a Deres. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Alberto? Então, na verdade, o nosso companheiro que está citando essa parceria é um praxe, tanto do Sebrae quanto a Deres, tem um relacionamento muito forte com as organizações que representam o pequeno negócio aqui no estado do Espírito Santo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma federação chamada FEMICO, que é a Federação da Micro e Pequena Empresa. Nós temos um instituto da Micro e Pequena Empresa chamado CIDMICO. Nós temos federações da indústria, do comércio, o FCDL, a Associação Comercial, várias instituições que sempre têm parcerias com a gente. É muito comum a ADERES fazer chamada pública para entregar a essas organizações, associações de maneira geral, ligadas a essas federações, fazer entrega, por exemplo, de veículos, de equipamentos, de produção, como eu falei. Nós entregamos vários kits de padaria, nós entregamos máquinas de costura para essas associações que elas podem localmente, né, fazer a sua produção. Muito voltado para aqueles ambientes que têm maior necessidade, né, uma atuação muito forte naqueles ambientes do território que estão no projeto Estado Presente, como eu falei anteriormente. A CESPRO, nesse caso aí, desse colega que colocou essa mensagem, é uma associação que está conectada aos pequenos negócios que têm ligação com o petróleo, né? Que é desse arranjo produtivo do petróleo, e nós estamos aí... Falhou o Gavini aí, Gavini. Gavini, sua internet travou um pouquinho. Fabrini, eu não sei se você me permite, claro. O tempo nosso está encurtando aí, mas eu não poderia, enquanto você seleciona as outras perguntas, certo, eu não poderia deixar aqui, na presença da Antônia, você, o Gavini, né, tantos representantes de governo que estão aqui, eu que já fui do governo, de fazer um registro, porque tem empreendedores nos ouvindo e tem várias pessoas nos ouvindo, está sendo transmitido também, o quanto é importante dentro dos governos municipal, estadual, governo federal, pessoas que se colocam na luta em favor de políticas para a micro e pequena empresa, né? Por mais que o governador queira, por mais que o presidente queira, por mais que o ministro Carlos da Costa queira, por mais que o alto escalão queira o desenvolvimento de políticas em favor da micro e pequena empresa, mas é muito difícil essa trama dentro do governo, é muito difícil essa caminhada dentro do governo. Eu vi a Antônia falando de várias questões importantes, inclusive até criar um mecanismo de defesa da micro e pequena empresa. Eu imagino o quanto que ela está lutando dentro do governo para que ela consiga isso. E assim aqui, o quanto foi difícil criar um fundo de aval dentro do governo, né?
remando contra aqueles que só pensam em receita dentro do governo, contra aqueles burocratas dentro do governo. É uma remada forte, eu chamo. É uma luta que não é fácil, né? Eu que já estive em secretaria municipal e dentro do governo também. Então, assim, quem está nos ouvindo, quando olha um representante deste governo falando, como Antônio, o próprio Gavini colocou também, a Fabrício falando das sedes, mas é muito difícil, não é coisa simples, porque a cultura, a máquina pública não está acostumado com esses mecanismos de desenvolvimento tão arrojados, tão inovadores, como a gente acabou de assistir aqui hoje, tanto das falas do governo do Estado como da Antônia. Então, quis fazer esse registro, Fabinho, porque, assim, muitas vezes a pessoa olha para alguém do governo, acha que está lá com vida boa. Nada, né? Uma trabalheira gigante e em defesa transparente da micro e pequena empresa. Então, eu só queria fazer esse registro aqui, na presença da Antônia, você, Fabrício, e do Gavini. A Gavini vai complementar Pedro, o que ele estava falando. Eu queria reforçar as palavras do Pedro, né? Porque realmente essas políticas públicas voltadas para esses nossos companheiros e companheiras de pequenos negócios, elas são políticas públicas que as pessoas não têm nem ideia do que é necessário fazer para que esses companheiros possam permanecer no mercado, né? E aí nós temos pessoas valorosas, né? Quando a gente fala da economia solidária, do artesanato, fala do MEI, mas o que me deixa mais satisfeito, Pedro, é que, de certa forma, como eu já estou virando a curva da Jurema, são as pessoas novas, como a Antônia, né, a Fabrini e outros tantos, aí com essa mesma linguagem nossa, né? Nós fazemos isso há mais de 30 anos, né? E agora estou vendo aí com muita alegria que as pessoas, por exemplo, a Antônia, que está lá no governo federal, né, lutando por essa pasta. Então, na verdade, eu fico satisfeito, muito alegre de saber que o que nós começamos lá atrás, com muita luta, quantas viagens a Brasília por conta própria, né? Quantas idas e vindas com parlamentares para a gente poder fazer o estatuto da micro e pequena empresa, a lei do MEI, né? Aqui no Estado, o Estado do Espírito Santo, Antônia, foi o primeiro Estado a ter uma lei estadual da micro e pequena empresa, né? Todos os nossos municípios têm lei de micro e pequena empresa, todos os municípios nossos têm. Então, assim, foi uma luta imensa que foram feitas por pessoas na época que eu e Pedro, na época, eram pequenos empresários que a gente fazia das tripas coração para a coisa acontecer. E aí ver você, ver a Fabrini e tantos outros aí que chegando, a Aline que está nos ouvindo também, com essa linguagem, é uma alegria saber que a gente está deixando aí um resultado, né? Alguma coisa que vocês estão entendendo que é importante. E a micro e pequena empresa cuida da maior parte do povo brasileiro, né? 90 e tantos % dos pequenos negócios, dos negócios são micro e pequenas empresas, né? Geram quase 70% dos empregos, tudo isso que vocês já sabem, mas que às vezes é esse espaço esquecido, né? Então, a importância, e não só isso, a grande empresa só existe também por causa da pequena empresa, que distribui seus produtos nas comunidades e tal. Então, é muito importante que a gente faça também esse depoimento e dá alegria de ter vocês aí tocando isso com força, com garra, e que vocês continuem até que depois que seus filhos também continuem. Tá bom? Gavini, é importante o que você está falando e assim, reforçar, mais do que um resultado, vocês deixaram um legado, né, para as próximas gerações e a gente tem aí, como vocês bem falaram, o dever de passar também para os nossos filhos e que essa luta siga em frente. Eu tenho uma pergunta da Cristiane, duas perguntas que eu tenho aqui, da Cristiane Castro. Antônia, você citou uma PLP e você sabe qual é o número dela durante sua fala? Só para responder aqui a Cristiane. É o PLP 33 de 2020. Isso, ele trata sobre... É o marco legal do reempreendedorismo. Perfeito. Se eu não me engano, é a autoria do senador Ângelo Coronel e a relatoria do senador Jorginho Melo. Perfeito. Respondido aí, Cristiane. Tem uma pergunta aqui também da Jaqueline Viana, que ela é empreendedora. Vou ler aqui a pergunta dela, tá? Ela é empreendedora, compositora, cantora, ela quer ampliar o negócio, como monetizar no canal do YouTube, ela quer realmente empreender dentro do ramo musical. Aí eu não sei quem gostaria de responder essa pergunta, vou deixar aberto aí para vocês. Eu posso começar, porque hoje mesmo, Fabrício, eu estava vendo uma reportagem sobre o negócio das lives, né? Show!
engraçado, o empreendedor estava falando isso. Ele falou, eu comecei há 5, 6 anos atrás com esse negócio de fazer lives musicais. E eu tinha que correr atrás do artista para convencê-lo de que valia a pena fazer uma live, de que você poderia, de certa forma, ter um rendimento com esse tipo de modelo. E o que a pandemia mostrou é que, assim, o grande negócio hoje é você justamente transformar um negócio que era eminentemente offline, né? Todo mundo ia num bar, a música ao vivo, ou show, ou eventualmente um CD, né? Eu ainda sou do tempo que comprava CD, não LP, mas CD. Hoje em dia mais não existe. Mas, enfim, e agora com esse negócio das lives veio com tudo, né? Então, assim, usar as plataformas disponíveis, e não só o canal do YouTube, mas também Instagram, como compositor e como cantora também, acho que tem um outro mercado que está borbulhando, que é a questão dos cursos online. Então, você tem uma série de plataformas que já oferecem todo o aparato para você criar o seu próprio curso, né? Acho que você precisa de uma boa câmera e um vídeo bacana e uma ideia boa, né? Então, assim, para a gente que está começando aí na música, eu acho que pode ser uma forma também de rentabilizar o negócio. Enfim, acho que tem a pandemia, foram 5 anos de digitalização em poucos meses, né? Acho que o pessoal teve que se reinventar e isso inspira e traz muitas referências para quem também está buscando a mesma coisa. Então, eu seguiria nesse caminho, assim, ou o caminho da live, o caminho de cursos, né? De você dar aulas de composição, enfim. Acho que tem alguns caminhos bacanas aí para seguir. Antônio, me permita, eu acho que ela poderia, com a ajuda aí da nossa Secretaria de Cultura, do próprio SEBRAE, tem aquela medida provisória da Lei da Cultura que está com os editais, né? Eu não sei se ela pode também participar dos editais, aí se for registrada de um jeito, se não for também tem um outro jeito, que é a ajuda do governo lá, né? Depois ela pode procurar o SEBRAE, Antônio, se você aí não tem aí o detalhe, porque é de uma outra área, você vai orientar também ela, né? Então, procure o SEBRAE, a Secretaria de Estado da Cultura, né? Porque lá também tem um estímulo agora, via uma verba federal, 60 milhões de reais para os empreendedores da economia criativa, né? É isso, Pedro. Acho que procurar o SEBRAE é sempre o primeiro passo. Assim, estou com uma dúvida, preciso começar, quero começar um negócio, quero ampliar meu negócio, quero investir. Acho que procurar o SEBRAE é sempre um primeiro passo, né, que o empreendedor tem que dar, seja no início, no meio, no final da sua atividade empresarial, né? Então, isso aí é dado. Eu até esqueço de falar às vezes, porque é o óbvio, né? Então, a gente conta muito aí com a ponta, né? Quem tem conhecimento da ponta são vocês. Jaqueline, ela depois voltou a perguntar aqui como é que ela pode, né? Ela já está presente no Face, no Instagram. Então, ela está perguntando quem ela pode procurar lá no SEBRAE Cachoeiro. Quem perguntar? É a Ana, Pedro? Tá sem som, Pedro? Abre o seu som, Pedro. Pode procurar nosso escritório regional em Cachoeiro, se ela quiser, no modo presencial. Pode entrar também no site do SEBRAE, no chat, pelo Zap. Hoje o SEBRAE está atendendo de todas as formas, né? Então, não temos restrição. Mas se ela quiser visitar, nós temos a unidade em Cachoeiro lá. Ela pode procurar nossos analistas para ter o atendimento. Tá? Como pode Iguaçuí, mas parece que é de Cachoeiro, né? Sim, Cachoeiro. Cachoeiro. Até sinal de fumaça o SEBRAE está atendendo, viu? A Antônio, esqueci de falar que o Gavini é nosso conselheiro também aqui no SEBRAE, aqui no Espírito Santo. Está ajudando a fazer propaganda aí. A André já completou aqui, que tem a Ana Paula, tem a Luciana Nogueira, tem toda a equipe lá disponível no SEBRAE Cachoeiro para atender, tá? Pessoal, chegando agora a 1h30 de evento, considerando, não desconsiderando um pouquinho de atraso que a gente teve no início, eu queria que todos tivessem a oportunidade agora de fazer suas considerações finais, fazer uma pequena palavra ao Pedro, a Antônia e o Alberto. E já queria deixar desde já o agradecimento, Antônia, a sua participação aqui, que isso seja só esse primeiro contato. A gente, com o Espírito Santo, a gente já teve teve essa interação antes, mas eu acho que vem mais projetos bons por aí a partir dessa conversa, né? Em breve a gente vai poder anunciar.
E deixar um agradecimento especial também a toda a equipe do SEBRAE aqui presente, toda a equipe da ADERES e da Secretaria de Desenvolvimento que participaram da divulgação, da construção dessa webinar, que é tão importante a gente levar essas informações, dessas medidas que estão previstas, que estão acontecendo para mitigar os impactos econômicos causados pela pandemia, e ficar à disposição de vocês também aqui na Secretaria de Desenvolvimento. Venham nos procurar, a gente colocamos lá 2 links à disposição, o link de 2 cartilhas, uma que a gente desenvolveu em parceria com o SEBRAE e com a Findes, que tem aí todas as linhas de crédito que foram desenvolvidas, que estão disponíveis para o empreendedor capixaba, para que ele possa acessar. Tá? Também uma outra cartilha que estão previstas ali as medidas econômicas do governo estadual e também estão citadas as do governo federal, tá, Antônia? A gente colocou o link lá direto para o site de vocês. Importante é o empreendedor estar ciente do que ele tem lá à disposição dele nesse momento. Passar a palavra, vamos começar então com a Antônia? Não, vamos deixar a nossa convidada por último, não? Por último, tá fechado. Pedro, vamos lá. Fala aí, Pedro. Vamos lá, então vou começar rapidamente. Assim, só agradecer mais uma vez a Antônia, agradecer a todos que estão nos assistindo. E minha mensagem final é de agradecimento a vocês do governo especial, ao governo do Estado, à equipe da Secretaria de Desenvolvimento, à equipe da ADERES, que continue batalhando pelas políticas da micro e pequena empresa, né? Firmes, porque sabemos, já dissemos isso aqui, o quanto é importante o trabalho de vocês. E, ao mesmo tempo, lá também agradecer a toda a equipe do ministro Carlos da Costa. Toda a equipe. Eu conheço um pouco da equipe. Bater palma para eles, para vocês, Antônio. Leve aqui essa nossa saudação, porque vocês estão fazendo um trabalho gigante lá. Tem um Afif do lado de vocês ajudando, numa larga experiência que o Afif tem. Então, que vocês continuem batalhando no governo federal, né? Principalmente enfrentando lá os leões que não querem dar o tratamento diferencial à micro e pequena empresa, que vocês continuem batalhando para que a gente possa vencer cada vez mais no avanço da 123, que tem muito por avançar ainda, né? Aqui no Estado vão dar um passo gigante agora na área de compras públicas, né? O governo do Estado vai lançar nos próximos dias aqui, vai ser importante, né? Mais uma decisão importante do governo do Estado. Mas lá, levar o nosso abraço ao ministro Carlos da Costa e dizer que aqui no Espírito Santo conte com o SEBRAE para a execução das políticas que interessam a micro e pequena empresa desse Brasil, Antônio. Então, queremos um Brasil diferente, um Brasil produtivo. Conte conosco aqui no Espírito Santo. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, Pedro. A participação do SEBRAE é sempre importante nesses eventos. Vou passar, então, para o Gavini, para suas considerações finais. Pediu ao Gavini que abra o áudio. Perfeito. Quero também agradecer a participação de todos e todas que nos assistiram, pegaram um pouquinho mais de informações sobre o que o Estado, que o SEBRAE, que o governo federal, né, está ofertando, está colocando à disposição dos empreendedores. Pedir aos nossos guerreiros e guerreiras, microempreendedores e microempreendedoras, que fiquem firmes. Essa turbulência vai passar. Precisamos resistir. Logo, logo teremos aí dias bem melhores. Né? Quero parabenizar você, Fabrício, a equipe da sede pela organização do evento, o Pedro, a Aline. É importante, eu acho que nós teremos boas notícias para a semana que vem, inclusive relacionado à questão de feiras e tal. Acho que a gente vai ter boas notícias para retomar um pouco essa questão da comercialização. E a você, Antônia, foi um prazer conhecê-la. A Adélia está à disposição sua e de toda a equipe do Ministério. Né? Tudo que vir em favor dos pequenos negócios, nós estamos abertos a incorporar. Né? A Adéres tem um orçamento aqui específico para utilizar para essas atividades todas, então nós estamos à disposição. Se tiver de boa ideia aí que caiba aqui na Adéres, fique à vontade para trazer para a gente, tá bom? No mais, cuidem-se, saúde. A pandemia ainda não acabou, ainda temos que tomar cuidado aí com o álcool, com a máscara, né? Com todos os cuidados para a gente poder ter aí uma tranquilidade para frente. Forte abraço e até breve.
Obrigado, Gavine. Bem lembrado. A gente tem que se cuidar até o fim, para que a gente consiga manter e fazer esse processo de recuperação econômica gradativamente. Então, Antônia, eu peço que você faça as suas considerações finais, agradecer de antemão a sua palestra, todo mundo ficou muito feliz, a sua fala foi extremamente esclarecedora. Fique à vontade. Obrigada, Fabrício. Eu queria agradecer muito a oportunidade de poder trazer mais informação. Acho que a informação é crucial nesse momento de pandemia. Cumprimentar os colegas Pedro, Alberto, Aline e você também, Fabrício, parabenizar pela organização. Dizer que eu admiro muito o estado do Espírito Santo. Já tive a oportunidade de visitar algumas vezes. Às vezes a trabalho, às vezes a passeio. Eu tenho bons amigos aí no Espírito Santo. E assim que essa pandemia acabar, eu acho que eu já tenho a primeira visita certa aí. Já Com direito à muqueca. Com direito à muqueca. Mandei mensagem para a Marília já, para a gente ver aí uma melhor data, claro, depender da agenda do secretário especial, para fazer o Mobiliza no Espírito Santo. E aí, já aproveitando que eu mencionei o secretário especial, eu acho que eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa equipe da CPEC, realmente foi uma das grandes surpresas aqui quando eu cheguei no Poder Executivo, né? E aí, independente de servidores de carreira, não de carreira, acho que tem pessoas brilhantes aqui dentro, e todas dedicadas a melhorar aí a produtividade e a competitividade do nosso país com muito foco na micro e pequena empresa. Então, uma coisa que eu prometo aos empreendedores, que é para eles que a gente trabalha, né, que a gente conseguiu fazer muita coisa. Seu vídeo travou. Último minuto. Voltou. Que a gente... Perfeito. Eu vou tirar o vídeo aqui, vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos sim, Antônia. Esse é o mal das lives, gente. A gente tá preparado para o mundo digital. É a tecnologia que ainda não se preparou o suficiente. Foi bem até o finalzinho, então não podemos reclamar. Mas o que eu estava mencionando, que eu falo para os meus colaboradores, né, que o modo crise agora é o nosso novo normal. Então, assim, tudo que a gente conseguiu conquistar, agilidade, com a responsabilidade, com a dedicação, a gente precisa continuar e a gente não pode perder o ritmo. Então, essa é a promessa que eu faço para os empreendedores que estão nos escutando. E, por último, eu queria terminar com uma frase que eu gosto muito, que é: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá muito bem acompanhado. Então, eu me sinto muito bem acompanhada de vocês aqui. Agradeço novamente o convite e queria desejar uma semana de muito trabalho e muito sucesso a todos. Muito bem. Obrigada, Antônia. Obrigada a todos os participantes. E sigamos bem acompanhados, né? Continuando a nossa luta aí pelos pequenos negócios. Pessoal, tanto eu direciono isso não só para a equipe do Sebrae, para a Deres e para a SEMP, mas também para os empreendedores que estão aqui nos assistindo, e eu sei que são batalhadores, né, e participam de tantos movimentos, de associações de empreendedores e tudo mais. Muito obrigado a todos. E até a próxima, que certamente haverão próximas. Essa foi a primeira webinar das sedes e a gente vai trabalhar mais webinars em parceria aí com o Sebrae e com a Deres. Um grande abraço a todos, uma semana produtiva e vão com Deus. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, Obrigado, tchau. Antônia. Tchau.